sobre as nuvens descerá, em sua igreja redimida arrebatar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. O assunto desta noite se encontra em Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, do 1 ao 3. Todos acharam? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti, porque Tu és um Deus de maravilhas. E nisso, meu Deus, podemos dizer porque a nossa vida tem sido uma maravilha. Graças a Porque Deus. a Tua mão poderosa, ela tem estado sobre nós. Aleluia. Nas lutas e nas batalhas, meu Deus, nós temos prosseguido porque a Tua mão nos tem sustentado. Graças a Deus. Pedimos, Senhor, pela Tua palavra, que ela venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Esse texto desta noite, que nós trouxemos aqui, é um texto bem conhecido, né? Jesus, ele tinha iniciado o seu ministério. Ele estava ali pregando aquilo que o Pai tinha deixado para ele trazer para a vida do homem naquele momento. E trouxe para o povo de Deus, o povo de Israel. E ali ele começou não só trazendo uma palavra diferente, mas também sinais, prodígios e maravilhas que seguiam para confirmar quem era o Senhor Jesus. Amém. Porque na verdade naquele tempo era um tempo difícil, um tempo que se levantavam libertadores de tudo quanto é forma, e Israel estava naquele momento sob o jugo de uma nação poderosa que eram os romanos, e eles dominavam toda a terra. Não era só o povo de Israel, mas o povo de Israel estava naquela situação porque eles se colocaram. Sempre tiveram um Deus poderoso, um Deus que os ajudara, um Deus que os sustentara, um Deus que estava com eles. Ninguém podia resistir ao poder de Deus. É verdade. E logo no início, o Senhor Jesus, ele teve oposição. A oposição, ela não veio dos romanos. A oposição veio da onde? Veio do seu próprio povo, e principalmente dos religiosos. Os religiosos faziam oposição ao Senhor Jesus. E fazendo oposição ao Senhor Jesus, ele continuou o ministério do Senhor. Não teve problema. Vamos continuar. Ele estava ali para pregar e para fazer toda a obra do Senhor. Tinha 3 anos, que foram 3 anos, né? E nesta noite específica dessa situação, Nicodemos o procurou. Ele era príncipe dos judeus, um homem que sabia muito a respeito da palavra de Deus, a respeito da história do seu povo, porque as crianças, ali o povo começava a aprender a respeito da sua religiosidade, não só da religiosidade, mas de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida do povo de Israel, desde a meninice. A criança começava a aprender a falar o nome do seu pai e da sua mãe, mas também o nome do seu Deus. E Nicodemos, ele não era diferente. Só que Nicodemos, ele procura o Senhor, porque mesmo os religiosos, do qual ele fazia parte, perseguindo o Senhor Jesus, ele tinha dúvidas no seu coração. Sabe por que ele tinha dúvidas?
Porque na pessoa do Senhor Jesus, ele via a mão poderosa de Deus operando. E quando ele via a mão poderosa de Deus operando, a sua religiosidade caía por terra. E ele chegou e começou a conversar com Jesus. Ele foi de noite, né? Alguns pregadores eu já vi falar, assim pregar, dizendo que foi porque estava com medo. Eu não acredito que ele estava com medo dos seus parceiros religiosos, dos outros príncipes e de toda a classe religiosa. Mas ele procurou o Senhor Jesus porque era mais fácil à noite. Um momento em que ele podia estar só ele e o Senhor e conversar e abrir o seu coração para que ele pudesse expor as suas dúvidas e o Senhor Jesus falar com ele. Que nós vemos ali o iníciozinho que diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ali é ele se rendendo diante do poder do Senhor Jesus, da sua majestade, daquilo que representava o Senhor Jesus. Deus estava com aquele homem. Apesar que ele ainda não tinha na sua mente o que era o Senhor Jesus, porque na verdade o Senhor Jesus foi construindo ali o seu papel de não só filho de Deus, porque não era um profeta qualquer, não era a voz do grande deserto como foi João, não foi outros profetas, mas ele foi construindo aquela condição de filho de Deus, que veio para pregar a palavra, ele veio para libertar o homem do pecado, ele veio para trazer ao homem uma condição nova, uma condição que o homem até aquele momento estava vivendo. Qual era a condição? A condição de pecado sem solução, porque Deus sempre amou o homem de tal maneira, depois ele fala mais adiante, que deu seu filho unigênito, não é verdade? Mas o que acontece é que ali, na pessoa do Senhor Jesus, Deus estava expressando o seu maior amor, pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. E o povo de Israel estava vivendo um momento difícil. Sabe qual o momento? O momento aonde Deus não mais falava. 400 anos de silêncio profético. E sabe por que 400 anos de silêncio profético? Porque o homem, ele amou mais a criatura do que o Criador. Tem alguma semelhança com o dia de hoje? Ele amava mais a posição específica que ele ocupava do que o poder de Deus. Então o homem ele foi fazendo coisas que foi afastando de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, o poder de Deus não é revelado. Ele não tem como ver Deus operando. E aquela história bonita, onde Deus estava presente no meio do povo, onde Deus falava com o povo, onde Deus operava poderosamente, sabe o que aconteceu? Aquela história se transformou em história. Não somente história, uma história religiosa. Todo o povo de Israel, inclusive Nicodemos, vivia uma história religiosa, algo que aconteceu no passado, algo que houve, mas não algo que havia, algo que ele podia sentir, algo que ele podia ver. Então Jesus, ele fala algo para Nicodemos que é muito importante e poderoso. Ele diz o seguinte: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então olha bem, 400 anos de silêncio profético, ou seja, Deus não mais falava. Se Deus não fala, como é que podemos saber se é verdade? Como é que podemos dizer que Deus é vivo? Nós vivemos de história, vivemos daquilo que os outros falaram. Quantas vezes eu vejo crente contar a experiência dos outros? Isso me entristece, sabe por quê? Porque ele não fala daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera na sua vida. Só vive de história. Lembramos de Jó. Jó foi um homem que
segundo Deus, era um homem fiel a Deus. Um homem muito fiel. Fiel de tal forma que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo da vida dele. Tirou os seus bens, tirou os seus filhos, por final tirou a sua saúde. Mas lá no final, ele diz o Senhor o seguinte, depois que Deus fala duramente com ele, diz assim: os meus ouvidos ouviram, mas agora os meus olhos te veem. Fala comigo que eu vou escutar. Eu te perguntarei, tu vai me ensinar. Então, ele se colocou na posição de aprendizado. Ele queria aprender. Ele queria aprender. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, um Deus vivo. Então, para mim poder dizer que esse Deus, ele é vivo e ele é verdadeiro na minha vida, não é uma história, não é uma história de carochinha. Aqui os mais antigos conhecem história de carochinha, lendas, né? Deus não pode ser lendas na nossa vida. É verdade. Não pode. Você não pode continuar sendo o mesmo velho homem que carrega na sua vida história dos outros, história do ouvir dizer. Você tem que ser um homem ou uma mulher, né? Que os meus olhos viram Deus. Aleluia. Só assim podemos viver. Nós não podemos viver no tempo aonde o pecado ele pode nos corromper. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Alguém pode dizer assim: o pecado é fulano que peca, eu não. Mas a palavra do Senhor é mentirosa. Ela diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão fora do plano de Deus, e não estarão se não for na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós precisamos ter a experiência que Pedro teve. A experiência que Pedro teve. Lembram-se da experiência que Pedro foram até 2 vezes, mas a primeira vez que Pedro se encontrou com o Senhor Jesus, depois de passar a noite toda pescando, devia ser profissional pescador desde a sua meninice, não pegou nada. Apareceu aquele homem de manhã na praia e falou com ele assim: vocês pegaram alguma coisa? Não, batalhando a noite toda, nada, pegamos nada, não é dica de nada. Então faz-se ao mar, lança a vossa rede à direita que vocês vão pegar. Ele poderia ter, né, pensado assim: isso aí deve ter um GPS para poder saber onde estão os peixes. Mas ele não contestou, ele foi com seus amigos, jogaram a sua rede, as redes encheu de tantos peixes que se estourava, né, a rede. Quando ele chegou na praia, deixou seus amigos lá cuidar dos peixes, foi até o Senhor Jesus, dobrou os seus joelhos e disse: aparta de mim, porque eu sou homem pecador. Amém. Ele disse: não, você agora, ele falou, você vai me seguir, você vai mudar de profissão, você vai ser homem e agora pescador de almas. Aleluia. E lá na frente, bem lá na frente, quando Jesus ele está pregando a palavra para uma multidão, e ele diz o seguinte: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não verá o reino de Deus. Então ele diz assim: que palavra dura é essa? Que palavra dura é essa? Vamos embora, esse homem está doido. E foram todo mundo embora, mas ficou Pedro e os demais discípulos ali. E Jesus também, voltando-se para ele, de repente já estava meio aborrecido, né? Poderia se aborrecer o Senhor Jesus, não sei, quem sabe? Mas ele disse para Pedro e para os demais: não quereis vós ir também? Não quereis vós ir também? Ele disse: não, nós não podemos ir. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu mudaste nossa vida em 180 graus. Não há para onde nós possamos ir. Não conseguimos sobreviver mais sem a tua palavra, a palavra que sai da tua boca. Não conseguimos mais viver outra vida. Eu não consigo mais ser pescador. Mateus não consegue mais ser médico se Jesus não estiver ali presente, operando. Então, ali quando Jesus ele fala com Nicodemos a respeito de nascer de novo, ele queria dizer que precisamos morrer.
Precisamos morrer para o nosso velho homem. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo. Sabe por quê? Porque senão não veremos o reino de Deus. Não adianta vir para a igreja, não adianta cantar, não adianta tocar, não adianta pregar aqui na frente, não adianta fazer nada se nós não podemos ouvir naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aquela palavra: vinde, bendito de meu Pai, para a herança que vos tenho preparado. Porque esse aqui, ele nasceu de novo. Esse aqui ouviu a minha palavra. Esse aqui teve um salto, uma mudança de 180 graus da sua vida. Nós não podemos mais viver uma vida de aparência de crente. Nicodemos não queria aqui, os outros demais queriam, mas ele não queria. Ele foi à porta do Senhor Jesus, bateu. E Jesus bateu também na porta do coração dele, né? Eu não sei como é que está a sua vida nesta noite. Não sei como tem sido a sua vida ao longo desses anos. Nós passamos por algumas histórias, né? Quem está aqui passou por histórias tremendas. Tivemos que mudar muita coisa do que nós pensamos. Eu encontrei há um tempo atrás um determinado irmão, um determinado comércio. Eu feliz, abraçando todo mundo, alegre. Eu sou uma pessoa espontânea, falando com todos. E ele me olhou assim, espantado, como se ele não esperasse aquilo de mim. Mas o amor do Senhor Jesus, ele me constrangeu de tal forma que, assim como Pedro, eu não sei viver outra vida que não seja na presença do Senhor Jesus. Não sei ir para outro lugar. Eu não quero outro tipo de vida. E eu tenho uma esperança, irmãos. Na minha batalha é poder ver Jesus face a face e dizer para Ele: Senhor, eu venci. Eu venci o meu eu. Eu venci o meu ego. Eu venci aquilo que eu achava, que eu pensava. Eu venci as barreiras, as dificuldades. E hoje eu estou aqui para te abraçar e para te dizer que eu venci. E nesta noite você pode também ter esse desejo. E para você ter esse desejo, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você pensa, em detrimento daquilo que pensa, que acha e que deseja aquele que é a cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Porque Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, e você precisa demonstrar para o Senhor Jesus que você nasceu de novo. E você tem o direito de ver o reino de Deus. Se você tem direito à vida e à vida eterna, o Senhor Jesus, o nosso Deus maravilhoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando estava ali no Jardim do Éden, Ele fez o homem para ser eterno. Ele fez todas as coisas, faça-se. Mas ao homem Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você não foi feito para morrer, mas você foi feito para viver eternamente. E o Senhor, Ele tem uma promessa para a sua vida. Agora basta você abraçar essa promessa e dizer: Senhor, eu quero viver eternamente. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! E a palavra para nós é essa: todos os dias nós temos que nascer daquele que detém a vida. Amém. Aquele que detém a vida tem isso proposto para nós todos os dias: é a presença do Senhor. Glória a Deus. Convido os irmãos a estar com os olhos fechados. Deus de poder. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Bendizemos, ó Pai, ao Senhor, por essa noite feliz, ó Pai, na tua casa. Meu Deus. Te louvamos, Deus, pelos louvores que foram entoados, pela tua palavra, Deus, que tem falado aos nossos corações. E agora, Pai, nós suplicamos
que Tu possas assim conduzir, ó Pai, o Teu povo para os seus lares. Ó Deus, guardando e livrando, ó Pai, da violência deste mundo. Por misericórdia. Em Teu nome nós dizemos, ó Pai, que a graça maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousa, ó Pai, agora e sobre a Tua igreja, até a volta de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.